Seja bem-vindo ao canal. Aqui buscamos refletir sobre os mistérios da vida, as lições escondidas nos desafios e o caminho para uma paz interior duradoura. Hoje, vamos explorar um tema que pode transformar completamente a forma como enxergamos as dificuldades. A alegria nas provações parece contraditório, não é? Mas, acredite, há uma sabedoria profunda nisso. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar a sua vida. Imagine um momento difícil pelo qual você passou. Talvez tenha sido um problema de saúde, uma perda emocional ou um desafio inesperado que mudou os rumos de sua vida. Naquele instante, é provável que você tenha se perguntado: por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta, embora natural, pode ser o ponto de partida para uma jornada transformadora. E se, em vez de nos perguntarmos por que, nos perguntássemos: para quê? Para que esse desafio está presente em minha vida? Que lições posso tirar dele? Hoje, quero refletir com você sobre uma visão que transcende o sofrimento imediato. Uma sabedoria que nos convida a olhar para as provações como algo mais profundo. Como diz uma antiga mensagem: quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas como encontrar alegria em algo que nos desafia, nos testa e muitas vezes nos leva ao limite? Para entender isso, precisamos olhar além do óbvio. Precisamos explorar a essência do que significa crescer, amadurecer e nos tornarmos mais fortes. Este vídeo é um convite para refletirmos juntos como os desafios podem nos moldar para algo maior. Como podemos transformar o que parece ser um obstáculo em um trampolim para a nossa evolução? Vamos desvendar isso passo a passo. Quando falamos em provações, muitas vezes associamos essa palavra a algo negativo. São momentos de dor, de incertezas, de dificuldades, mas e se olharmos para esses momentos como parte essencial do ciclo da vida? Assim como o aço é moldado pelo calor intenso, nós também somos moldados pelas adversidades que enfrentamos. Essa ideia é muito presente em diversas filosofias. No estoicismo, por exemplo, encontramos a noção de que as dificuldades são inevitáveis, mas a maneira como lidamos com elas é o que define quem somos. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Ou seja, as provações não são um castigo, mas sim uma oportunidade para praticarmos virtudes como resiliência, paciência e coragem. No contexto da mensagem que estamos explorando hoje, a palavra fé pode ser interpretada de maneira mais ampla. Não se trata apenas de uma fé religiosa, mas da confiança em algo maior, seja em nós mesmos, no universo ou na ideia de que tudo tem um propósito. Quando enfrentamos uma situação difícil e conseguimos perseverar, algo dentro de nós muda. Essa comprovação da fé nos dá a certeza de que somos capazes. É como subir uma montanha. A cada passo, mesmo que difícil, estamos nos aproximando do topo, e isso nos fortalece. Pense em alguém que começou um negócio do zero e enfrentou falências antes de alcançar o sucesso. Ou em um atleta que sofreu lesões graves, mas persistiu até se recuperar e voltar a competir. Essas histórias nos mostram que a perseverança tem o poder de nos transformar. Agora, traga isso para a sua vida. Que desafios você enfrentou e, ao superá-los, percebeu que era mais forte do que imaginava? Essa é a essência da mensagem de hoje. As provações nos moldam, mas é preciso olhar para elas com uma perspectiva diferente. A segunda parte da mensagem que estamos explorando nos traz um chamado ainda mais profundo. É preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Aqui temos um conceito poderoso. A ideia de que os desafios não só nos fortalecem, mas também nos tornam mais completos. Porém, essa perfeição não é a ausência de falhas, mas sim a capacidade de integrar nossas experiências e nos tornarmos pessoas mais sábias e equilibradas. Aristóteles, por exemplo, falava sobre a ideia de alcançar a arete, ou excelência para ele. A vida virtuosa era aquela em que buscamos constantemente melhorar, aprendendo com nossos erros e nos esforçando para sermos melhores. Na prática,
Isso significa que cada obstáculo que superamos nos aproxima dessa versão mais íntegra de nós mesmos. É como lapidar uma pedra bruta até que ela se torne uma joia. O processo pode ser longo, desgastante, mas o resultado final vale a pena. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez sinta que está sendo testado de maneiras que parecem injustas. Quero que saiba que isso faz parte da jornada e que cada passo, por mais desafiador que seja, está contribuindo para a sua evolução. Lembre-se, não se trata de evitar as dificuldades, mas de enfrentá-las com coragem e confiança. É isso que nos torna verdadeiramente fortes. Chegamos ao final desta jornada reflexiva, mas, na verdade, ela está apenas começando. Hoje exploramos a ideia de encontrar alegria nas provações, entendendo que elas nos oferecem a oportunidade de crescer, fortalecer nossa fé e alcançar um estado de maior plenitude. Lembre-se, a perseverança é como um músculo. Quanto mais a exercitamos, mais fortes nos tornamos. E é nesse exercício constante que nos aproximamos da nossa melhor versão. Mas ainda há muito a ser explorado nessa jornada de autodescoberta. Próximo vídeo, vamos mergulhar em uma mensagem que complementa perfeitamente o que falamos hoje. Vamos refletir sobre como as fraquezas, as injúrias e as dificuldades podem, na verdade, ser a nossa maior força. Como é possível encontrar grandeza mesmo nos momentos em que nos sentimos mais vulneráveis? Não perca! Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido a deixar um comentário compartilhando sua experiência. O que você aprendeu com as provações que já enfrentou? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E, como sempre, lembre-se, a cada nova reflexão, estamos construindo juntos a paz interior. Obrigado por estar aqui e até a próxima.